Medir corrente, outra grandeza fundamental para um engenheiro eletricista. A gente já viu que nossos instrumentos analógicos utilizam a grandeza de corrente para fazer indicação do ponteiro. Já vimos também que o instrumento digital utiliza tensão para entrar no conversor analógico digital. Então o desafio de um instrumento para medir corrente, chamado amperímetro, é exatamente lidar com essas informações. Um fazendo a transformação da corrente e o outro fazendo a transdução da corrente no sinal de tensão para o instrumento digital. O amperímetro ele pode medir um sinal AC ou um sinal DC, vai depender da construção dele. E agora, né, um amperímetro, como é que ele vai medir essa informação? A gente sabe que um circuito em série vai ter o mesmo valor de corrente. Então, naturalmente, se eu quero medir a corrente de alguma coisa, eu tenho que colocar o instrumento, ou melhor, o amperímetro, em série com esse elemento. E ao colocar em série, o que eu busco num amperímetro desse? Qual seria o amperímetro ideal? O amperímetro ideal é aquele que tivesse uma resistência ou impedância zero. Esse seria o amperímetro ideal. Então, para colocar um amperímetro de forma direta ali no ponto de medição que eu quero, ao colocar ele em série, ele vai ter que suportar a corrente da carga. E muitas vezes essa corrente da carga é maior do que pode passar, por exemplo, no galvanômetro, que vai indicar ali no ponteiro ali o valor da corrente medida. Então, o que a gente faz? A gente divide essa corrente, a gente faz um divisor de corrente, fazendo uma parte dessa corrente que vai para a carga, que é a que eu quero medir, passar uma parte dela no galvanômetro e a outra parte dela num resistor em paralelo. Então, construtivamente, o amperímetro eletromecânico, basicamente eu tenho que dividir a corrente total que está sendo medida entre o galvanômetro e um resistor shunt. E aí, de novo, um divisor de corrente, ele segue a lógica inversa, né? As correntes vão ser inversamente proporcionais aos valores dos resistores. E aí eu mostro para vocês aí como é que fica. Basicamente, a corrente que vai passar num resistor vai ser o valor da resistência do outro resistor dividido pela soma desses dois caras. É inversamente proporcional. Então o projeto de um amperímetro desse consiste nisso, em saber qual é a corrente que eu quero medir, que vai proporcionar uma corrente no galvanômetro, que vai proporcionar uma indicação do ponteiro proporcional àquela grandeza. Então, basicamente, eu tenho que definir um resistor shunt ali que vai dividir bem essa corrente. Vou usar o mesmo exemplo do outro galvanômetro, do voltímetro. Se eu tenho um galvanômetro aí que a máxima corrente dele seja 10 mA e eu quero que essa corrente de 10 mA indique o fundo de escala de 5 amperes, o que eu tenho que fazer? 5 amperes vai chegar num nó e vai uma parte dela passar 10 mA no galvanômetro e todo o resto vai passar num resistor shunt. Então eu vou ter que fazer isso. Para isso eu tenho que saber a resistência do galvanômetro. A gente sabe que a resistência do galvanômetro dessa aí não é tão pequena, né? Que o objetivo é ter uma resistência pequena. Então, 1 ohm aí no galvanômetro desse, eu vou ter que colocar em paralelo com um resistor muito menor, para a maioria da corrente passar pelo resistor shunt e não pelo galvanômetro. E aí o resultado é esse que vocês vão vendo aí. Para ter essa divisão de corrente aí, eu vou ter que precisar de um resistor de 2 mil-ohms, em paralelo com o resistor de 1 ohm ali do galvanômetro. E aí, naturalmente, 5 amperes entrando nesse amperímetro vai fazer passar 10 mA no galvanômetro, que vai indicar ali o fundo da escala, que eu vou ter já escrito ali 5 amperes. Não é comum, mas eu posso também fazer um divisor de corrente para que o meu instrumento seja capaz de medir correntes maiores do que ele consegue. Se eu tenho um instrumento ali que mede só 10 amperes e eu estou querendo medir 100, eu vou ter que fazer um divisor de corrente fora do instrumento para isso acontecer. E aí eu posso fazer esse recurso aí usando essa expressãozinha que eu estou mostrando para vocês. É comum isso? Não, não é. E por que não é comum? Porque eu vou ter que definir um resistor com uma exatidão ali, com uma precisão construtiva ali, uma tolerância construtiva ali dentro da faixa do instrumento. E nem sempre isso é possível. É mais fácil eu trocar o instrumento. E a forma de medir com o amperímetro pode seguir diversas possibilidades, como por exemplo um par de ponta de prova, onde eu vou colocar o amperímetro e o canal de corrente desse amperímetro em série com o meu circuito. Eu posso usar um clamp, que você vai envolver ali o clamp ali no condutor para fazer essa medição. Esse clamp pode ser numa ponta de prova ou pode ser no próprio amperímetro. Esse clamp ele vai concentrar ali o fluxo magnético em torno do condutor, que a gente sabe, né, que se corrente passa no condutor vai existir um campo magnético. E o ar é péssimo para o fluxo magnético. Então, se ele perceber ali que tem um clamp ali em torno dele com um circuito magnético ali, as linhas de campo vão se concentrar ali, proporcionais àquela corrente. E aí, nesse circuito magnético, ou vai ter um sensor Hall, vai permitir que sempre meça sinais de corrente DC ou AC, ou simplesmente ali um circuito com a bobina, que aí eu vou ter uma indução pela lei de Faraday, e aí eu vou ter um sinal de tensão induzido ali proporcional ao fluxo magnético, que é proporcional à corrente.
Então vocês vão ver que construtivamente eu posso ter diversos tipos de amperímetro. Fica muito óbvio que o desafio de construção de amperímetro está limitado a uma certa quantidade de corrente. Eu não consigo colocar um instrumento pequenininho ali, passando ali 1000 amperes. Não faz sentido eu ter um circuito que seja capaz de fazer isso. Ou seja, o amperímetro ele é limitado em algum valor de corrente. Em geral, aí, em torno de 5 amperes, 20 amperes. São valores de corrente típicos que a gente consegue medir diretamente com o instrumento, colocando ele em série ali com a medição. Ah, professor, mas eu posso usar o clamp. Beleza, eu posso envolver o clamp ali num condutor onde passa uma corrente muito maior, por exemplo, 100 amperes. Mas vai ter corrente tão elevada que o clamp não vai ser o suficiente. Eu teria que ter um clamp muito grande para abraçar, por exemplo, uma barra onde passa 2000 amperes. Então aí a gente começa a ter o desafio de novamente transformar ou transduzir os sinais de corrente elevados. Ou mais do que isso, às vezes eu quero medir uma corrente pequena, só que essa corrente está num nível de tensão elevadíssimo, e aí eu não consigo ir lá com o instrumento amperímetro e colocar ele em série. Então novamente eu vou ter que fazer transdução ou transformação desse sinal. E existem diversas formas para fazer isso. Dentre elas aí nós temos aí o resistor shunt, sensores de efeito Hall, bobina de Rogowski, transformadores de corrente indutivo e mais modernos aí transformadores óticos. Falando primeiro do shunt, qual que é a ideia do shunt? É um resistor com uma liga metálica ali que não varia com a mudança de temperatura, ou seja, tem um valor de resistência muito constante, muito bem projetado, que pela lei de Ohm, ao passar uma certa corrente, vai existir uma queda de tensão, uma pequena queda de tensão, porque, de novo, tem que ser o menor impacto possível no sistema original. Então são valores muito pequenininhos de resistência, na ordem de micro-ohms. Então algumas centenas de amperes ali vão criar queda de tensão de alguns milivolts, proporcional à lei de Ohm ali daquele resistor. Então é uma forma muito prática aí de você transduzir um sinal de corrente num sinal de tensão. E ao medir essa tensão, sabendo essa relação aí, você consegue saber qual a corrente daquele ponto que você quer medir. Esse tipo de equipamento, esse resistor shunt, é feito de uma liga de manganina exatamente com essa característica. Ela não muda a resistividade com variações de temperatura. O sensor Hall é como eu expliquei lá em transformadores de tensão. O fenômeno é o mesmo. Se eu passar uma corrente elétrica no condutor imerso num fluxo magnético, vai ter deslocamento de carga naquela superfície onde vão aparecer diferenças de potencial. Eu crio um sensorzinho ali eletrônico para fazer essa combinação. E aí, de novo, eu consigo usar esse princípio para reduzir as informações de corrente. E ele serve tanto para sinais AC quanto DC, de baixa ou elevadas frequências. E aí fica fácil da gente tentar entender a aplicação de um sensor Hall desse aí comercial, como por exemplo o LA100-P. Qual que é a ideia dele? É medir 100 amperes e esses 100 amperes passando ali na janelinha dele ali vai criar um fluxo magnético que vai influenciar o sensor Hall e na saída desse sensor aí eu vou ter uma corrente nominal. E aí eu vou conseguir, por exemplo, transduzir 100 amperes, por exemplo, em 3 volts para entrar num conversor analógico digital. E aí eu consigo novamente fazer a medição dessa corrente. Então o sensor Hall é muito utilizado para medições, porque ele consegue reproduzir muito bem a forma de onda primária. A bobina de Rogowski também é muito interessante, dada a construção dela. O que é a construção dela? É uma mangueirinha de ar, né, com um núcleo não magnético, onde eu tenho ali um conjunto de espiras enroladas nesse tubo. E aí eu enlaço o meu condutor, onde vai estar um campo magnético ali criado pela corrente, e isso vai induzir pela lei de Faraday uma tensão. Qual que é a diferença? A diferença exatamente está no núcleo magnético. Ele não tem um núcleo magnético, essa bobina de Rogowski. Isso permite que ele não sature e consiga ter frequências elevadíssimas. Qual que é o problema disso? Eu preciso de muitas espiras para poder ter uma tensão ali que eu consiga utilizar proporcional àquela grandeza de corrente. A vantagem dele é que ele é bem linear para uma ampla faixa de frequência. Então, por exemplo, para medidores de qualidade de energia, onde eu preciso ver correntes harmônicas, a bobina de Rogowski tem uma aplicação muito interessante. Entretanto, ela já não é aplicada para sinais em corrente contínua, porque não vai funcionar. O amperímetro alicate é bem interessante, porque ele pode ter 2 aplicações, AC, DC ou ambas. Já falo, se for DC, vai ter um sensor Hall ali utilizando esse fluxo concentrado no clamp. Se não, se for só AC, vai ser um circuito de transformação indutivo
tradicional. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enlaçar o condutor que está com aquela corrente que eu quero medir. E eu não posso passar o mesmo condutor, a corrente indo e a corrente voltando. Porque o que vai acontecer? O fluxo magnético resultante vai ser zero e ele não vai medir nada. Então basta eu abraçar ali um condutorzinho ali, e é muito prático se fazer isso com esses clamps, que a gente vai conseguir ter um fluxo magnético medido, proporcionando um sinal ali onde eu consigo traduzir e entregar uma informação de corrente para a gente. Isso também vale para a ponta de prova. A ponta de prova, por exemplo, de um osciloscópio, uma ponta de prova de corrente de osciloscópio faz exatamente isso. Tem um sensor Hall nela ali que vai transduzir essa informação num nível de tensão ali proporcional àquela corrente. Ou seja, alguns amperes vão se transformar em alguns milivolts. E esses milivolts vão ser proporcionais ali no instrumento para medir a corrente. Bom, a gente sabe que a gente precisa medir correntes em diversos níveis de tensão. A gente sabe que a nossa rede básica aí é composta de diversos níveis de tensão, desde baixa tensão, média tensão, alta tensão e extra alta tensão. E de novo, mesmo eu tendo uma capacidade de medir uma corrente ali com uma certa intensidade, eu não vou conseguir colocar um perímetro para esses níveis de tensão. Então, além de ter o problema de ter que reduzir a corrente, eu também não consigo colocar um instrumento em níveis de tensão elevado. E aí, mais uma vez, a gente tem que utilizar o recurso da transformação. E a gente utiliza o que para isso? Transformadores, novamente, só que a gente chama de transformadores de corrente. São equipamentos que conseguem estar inseridos ali no nível de tensão elevado e conseguem fazer essa transformação da corrente.